Olá, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo. Eu sou o Rafa, sou terapeuta tântrico e o objetivo desse vídeo é que você me conheça um pouquinho melhor. Além do Tantra, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória, essa, essa busca, né? Me considero um buscador, então queria passar para vocês um pouquinho da minha busca até os dias de hoje, porque eu já fui engenheiro mecânico, sou formado em engenharia mecânica, estive inserido aí no mundo corporativo durante 8 anos, numa grande multinacional, trabalhei como designer de interiores, sou ator, ainda sou ator, já participei de alguns filmes, publicidades, sou produtor cultural, tenho a honra de ter fundado dois espaços culturais que ainda estão super vivos aí, nessa grande metrópole, em São Paulo. E foram muitos recomeços, muitos aprendizados. Estar em movimento, para mim, já foi uma grande ferramenta de autoconhecimento. E eu percebo hoje que todos esses movimentos são buscas, né? Por equilíbrio. Eu estava sempre buscando equilíbrio, sentido, reconhecimento e identificação. Mas tá, onde o Tantra entrou na minha vida? Bom, eu sempre tive muita curiosidade com o Tantra, mas num senso comum de performance sexual, já tinha visto alguns vídeos, pesquisava algumas coisas na internet, mas de fato, quando eu não tive mais escolha, foi quando eu estava muito desmotivado profissionalmente, muita insegurança no meu relacionamento, várias crises de ciúme, e eu vi o Tantra como uma possível ferramenta para aliviar essas tensões e descarregar realmente essa energia sexual totalmente desequilibrada. Então eu busquei o Tantra como uma ferramenta para isso, né? Comecei a frequentar os meus grupos, fiz alguns cursos, comecei a receber as massagens e, para minha surpresa, não foi só o equilíbrio sexual, mas foi também um catalisador para o meu próprio desenvolvimento pessoal. No Tantra, a gente se coloca inteiro e presente naquele momento de receber a posição que geralmente a gente não está normalmente na nossa vida, né? Só recebendo. Essa observação das sensações do meu corpo, dos meus pensamentos, apesar do Tantra ser uma terapia a princípio não verbal, a gente tem os momentos de psicoterapia, mas a terapia corporal, ela auxilia esse desbloqueio, né? Então eu pude desbloquear várias emoções reprimidas e olhar para isso durante as sessões. Então ter a consciência dessas emoções que estavam ali também despertou a consciência de, de minhas potencialidades, minhas vontades, meus desejos, o, o, o meu propósito. Só que isso traz um caos também, e o caos ele é necessário, né? Não há caos sem ordem, não há ordem sem caos, luz, sombra, yin, yang. Então o caos ele precisa existir. Da mesma forma que a gente precisa ter estímulo e pausa, né? Dia e noite. Então, os ciclos, né? Aprendi muito sobre os ciclos e isso trouxe uma avalanche de informações sobre mim mesmo. E é aí que eu consegui, junto com as minhas práticas teatrais, acolher isso. O Tantra, ele tem muitas semelhanças com o que eu já fazia, como ator. A diferença é que todos nós somos atores. Você, com certeza que está aí, você tem e desempenha o seu papel como filho, filha, pai, colega, amigo, como funcionário. E na maioria das vezes a gente fica sempre vivendo esses papéis, papel atrás de papel durante o nosso dia, e são papéis. Então eu consegui organizar isso para criar o meu papel. Quem é esse meu personagem que é real?
Eu comecei a organizar esses sentimentos, essas emoções, esses insights. Então isso foi uma ferramenta muito importante de transformação, de autoconhecimento, muito além da, do, do trabalho com a sexualidade. Uma coisa que foi muito importante também foi conseguir sentir as energias, né? Sentir os campos energéticos. No trabalho tântrico, a gente desbloqueia alguns canais, alguns chakras, e como a gente está num processo total de consciência corporal, a gente consegue sentir as energias e consegue começar a manipular isso. Então, é um trabalho que para mim também foi espiritual. Eu acredito que aflorou, começou a aflorar um pouco a minha mediunidade e para organizar todo esse caos mental que, apesar da terapia não ser verbal, não ser mental, ela traz um profundo relaxamento. É, Entre uma terapia e outra, esse autoconhecimento te traz uma avalanche de informações que a gente tem que lidar com elas para poder evoluir no processo. Então eu comecei uma busca incessante por mais informações, estudos, essa avalanche de emoções, insights, todo esse caos de informação sobre mim mesmo me colocou numa nova busca, agora incessante, por mais conhecimento. Eu comecei a estudar Reiki, me iniciei como reikiano, procurei outros mestres, estudei astrologia, cabala, tarô, exercícios de pompoarismo, reflexologia. Então, tudo isso foi me ajudando a construir o meu caminho como um alicerce, né, para esse conhecimento, praticando em mim mesmo esses estudos que me ajudaram a conduzir um pouco o meu processo. E eu considero nessa minha nova busca as ferramentas mais importantes, assim, o que mais me ajudou realmente foram as meditações ativas de Osho, o xamanismo e suas medicinas sagradas, me dando o aterramento necessário, o acolhimento e a fé para seguir nessa jornada, juntamente com o trabalho todo de William Reich e as couraças emocionais, né? Que é essas emoções, né? Desde lá do útero da nossa mãe, primeira infância, tudo que a gente vive fica no nosso corpo, e as terapias corporais, principalmente auxiliadas aí com o estudo do Reich, ajudam muito a liberar essas emoções, porque é isso, dor e amor são parte da mesma energia. Se você empurra a sua dor para debaixo do tapete, você vai ter muita dificuldade de amar. Então a gente precisa primeiro limpar esse nosso interior, tirar tudo isso, para que nossa potência da outra polaridade, né, do amor, floresça realmente. Então, todos os ensinamentos de Osho, Reich e o xamanismo, principalmente o nosso xamanismo, raiz aqui dos nossos indígenas, dos nossos povos originários, foram fundamentais no meu processo e são até hoje. Na espiritualidade, eu me iniciei como mago das sete chamas sagradas, lá pelo Instituto Saraceni. Se você tem curiosidade, é só dar um Google que você vai saber um pouco mais sobre esse trabalho de magia. E não me considero desperto, estou muito engatinhando ainda nesse processo de autoconhecimento, mas acredito que eu já tenho ferramentas dessa minha jornada, do que eu estudei, para ajudar você. Bom, hoje eu estou aqui, mais um grande movimento foi feito. Estou aqui em Caraíba, na Bahia, esse local paradisíaco, na minha sala de atendimento, a poucos metros aqui do mar e da mata, dentro de uma aldeia indígena. Estou aqui na aldeia Pataxó, estou tendo essa honra e esse é um convite. Se você também quer se colocar em movimento, usar práticas teatrais que te ajudem a revolucionar o seu ego. Ninguém mata, ninguém vai matar o seu ego, mas você revolucionar o seu ego para que você viva o papel real da sua vida, que você faça as suas vontades e o seu propósito. E isso pode soar de maneira egoísta, mas eu realmente espero
que o propósito de todos, assim como o meu, também é de servir, de ajudar ao próximo, né? Então, esse vídeo é para firmar o meu propósito com você, para me colocar à disposição para, com as ferramentas que eu estudei e com a minha experiência, da minha trajetória até hoje, eu também possa te ajudar a fazer a sua vida mais leve, que você tenha um bem-estar emocional, que você possa realizar muito por você e por todos que você ama.